Olá, meus amigos, e hoje vamos tratar do regime jurídico dos bens públicos, ou seja, as características, as peculiaridades dos bens públicos, especialmente se compararmos os bens públicos com os bens privados em geral. Vamos aqui ao nosso primeiro slide. Características dos bens públicos. Basicamente, a doutrina apresenta 4 grandes características: a alienação condicionada ou inalienabilidade relativa, impenhorabilidade, imprescritibilidade e não onerabilidade. Bom, em relação à primeira característica, a alienação condicionada ou a inalienabilidade relativa, os requisitos para a alienação de bens públicos aparecem no Código Civil, artigos 100 e 101, e também na Lei 866/93, Lei de Licitações e Contratos, artigo 17. Então, resumidamente, os requisitos para a alienação de bens públicos são a desafetação dos bens públicos, a justificativa ou a motivação para a sua alienação, a avaliação prévia dos bens que vão ser alienados, ou seja, quanto vale o bem, qual o valor de mercado do bem, a realização de licitação como regra e a autorização legislativa para a alienação dos bens imóveis. Então, o que a gente vai extrair do Código Civil e da Lei de Licitações e Contratos é a conclusão de que os bens públicos, eles podem ser alienados. Quando se fala, e alguns autores falam assim, né? Quando se fala em inalienabilidade, a gente tem que entender isso como uma inalienabilidade relativa e não absoluta. Por isso que eu prefiro falar em alienação condicionada pela lei. Quer dizer, cumprindo os requisitos legais, o bem público pode ser alienado. Como vimos, o primeiro requisito para alienação é a desafetação do bem público. O Código Civil fala isso. Apenas o bem público dominical desafetado, portanto, é que pode ser alienado. O bem público de uso comum e de uso especial, que estão afetados a um determinado interesse público, enquanto permanecerem afetados, não podem ser alienados. Então, o primeiro passo para alienar bens públicos é desafetação. Só o bem público desafetado, que é denominado de bem público dominical, é que pode ser alienado. Justificativa e motivação, avaliação prévia, licitação. Em regra, o poder público faz licitação na alienação de bens. Vai alienar bem imóvel, o poder público, em regra, faz licitação na modalidade concorrência. Vai alienar bem público móvel, o poder público faz, em regra, licitação na modalidade leilão. Existem 2 situações excepcionais colocadas no artigo 19 da Lei 8666/93, em que o poder público pode alienar bens imóveis por meio de leilão, não apenas por concorrência, que seria a regra. Então, se o imóvel do Estado, que vai ser alienado para terceiro, foi adquirido pelo Estado previamente por dação em pagamento ou processo judicial, esse imóvel do Estado agora pode ser alienado não apenas por concorrência, mas também por leilão. Mas tirando essas exceções, regra, concorrência para o Estado alienar bens imóveis, leilão para o Estado alienar bens móveis. Lembrando também que em algumas situações excepcionais, o próprio artigo 17 da Lei de Licitações vai afastar a licitação. São as hipóteses de licitação dispensada colocadas ali nas alíneas dos incisos 1 e 2 do artigo 17 da Lei 8666. E, em se tratando de um bem público imóvel, se exige apenas nessa hipótese autorização legislativa específica. Então, é a lei, na minha opinião, de iniciativa do chefe do Executivo, vai autorizar a alienação do imóvel público. Bom, outra característica dos bens públicos, a impenhorabilidade, aqui no slide. Bem público é impenhorável, não é passível de constrição judicial. Não cabe penhora de bem público. Então, a alienação de bem público, ela depende, como já vimos, do cumprimento dos requisitos legais, o que já afastaria por si só a discussão sobre a penhora de bens públicos. Além disso, a penhora não é possível por conta da continuidade do serviço público. A penhora do bem levaria, na prática, à alienação forçada em juízo desse bem, e o valor arrecadado seria utilizado para pagar o credor. Ora, sem aquele bem público, haveria uma descontinuidade do serviço a ele atrelado. Além disso, a própria ideia do precatório e da requisição de pequeno valor, RPV, que são procedimentos colocados na Constituição Federal para que o poder público pague aquilo que é devido
por força de decisão judicial transitada em julgado, a própria necessidade precatória ao RPV para pagamento de credores por parte do Estado já afastaria a penhora, porque se pudesse haver a penhora, o credor seria beneficiado com a alienação forçada do bem e, entre aspas, furaria a fila do precatório do RPV, receberia antes de outros credores que estão esperando na fila. E, além disso, para fechar, a própria legislação infraconstitucional, o Código de Processo Civil hoje, estabelece um rito diferenciado para execução contra a fazenda pública. Nós temos os artigos 534 e 535, que falam da execução por título judicial, e o artigo 910, que fala da execução por título extrajudicial, e o CPC não prevê a penhora de bem público como um mecanismo de pagamento de credor. Então, para pagar credor, o poder público que tem bens públicos vai pagar através do precatório RPV. Essa seria a regra geral. Outra característica, a imprescritibilidade. Aqui no slide. Não cabe uso capião de bens públicos. Essa vedação ao uso capião de bens públicos aparece na Constituição, artigo 183, parágrafo 3º e 191, parágrafo único. Aparece também no artigo 102 do Código Civil, no artigo 200 do Decreto-Lei 9760 de 46, e é uma questão hoje sumulada no STF. A súmula 340 do STF impede o uso capião de qualquer bem público, seja dominical, de uso comum ou de uso especial, não caberia uso capião de nenhum bem público. Eu apresento no meu curso uma controvérsia em relação a essa tese majoritária. Eu sustento a tese, por enquanto minoritária, mas existem outros autores que também vão nessa linha, enfim, mas é uma tese minoritária por enquanto, de que se poderia pensar no uso capião de bens públicos dominicais, porque eles não atendem à sua função social, não estão afetados ao interesse público primário específico. Então, nesse caso, a gente poderia fazer uma ponderação de interesses para dizer, olha, se esse bem público não atende à função social, ele não vai ser protegido pelo ordenamento jurídico. E num detrimento, ou numa comparação, num conflito, de um lado, o bem público dominical que não tem interesse público primário ainda sendo satisfeito, apenas o interesse financeiro do Estado por conta do seu bem. E de outro lado, o direito à moradia, à dignidade pessoa humana e outros direitos fundamentais, ao lado daquele que ocupa o bem pelo prazo do uso capião, me parece razoável sustentar que prevaleceria a dignidade pessoa humana, os direitos fundamentais, a moradia, etc., para admitir ali o uso capião de bem público dominical. Mas essa é uma tese minoritária. Para se colocar em provas de concurso, a resposta mais adequada, me parece, para a prova de concurso, deixando minha opinião de lado, pessoal, prova de concurso, não cabe uso capião de bem público, nenhum bem público, Constituição Federal, Código Civil e, de maneira bem categórica, a súmula 340 do STF. Para fechar, a última característica, a não onerabilidade. Não cabe garantia real sobre bem público. Não cabe penhor, anticrese ou hipoteca sobre bem público. Vamos aqui para o slide. Essa é uma característica apontada por vários autores, o professor José dos Santos Carvalho Filho, a professora Maria Silvia Zanella de Pietro e outros autores apontam essa característica. O bem público não pode ser dado em garantia real porque o bem público ele tem como característica a inalienabilidade. Então eles interpretam dessa maneira. Olhando para o artigo 1420 do Código Civil, o artigo 1420 diz que só pode ser dado em penhor, anticrese ou hipoteca bens que podem ser alienados. Então esses autores dizem, se o bem público não pode ser alienado, não pode ser dado em penhor, anticrese e hipoteca. E aí vai a minha crítica, e eu apresento uma controvérsia. Na minha opinião, seria razoável admitir a possibilidade de onerabilidade dos bens dominicais. Você pudesse dar em garantia real um bem dominical. Por quê, Rafael? Porque se o 1420 do Código Civil diz que pode ser dado em penhor, anticrese e hipoteca, bem que pode ser alienado, ora, nós vimos hoje, o bem público ele pode ser alienado, se cumpridos os requisitos legais. Então você imagina a situação hipotética em que o poder público cumpre os requisitos legais para alienação. Só que ao invés de alienar, cumpridos os requisitos legais, ele resolve dar em hipoteca como garantia num determinado contrato. Ora, quem pode mais pode o menos. Se eu cumprir os requisitos para alienar, ao invés de alienar, eu posso dar em garantia real. Eu não vejo problema nenhum. Se garantiria a impessoalidade, porque você teria a licitação para a celebração do contrato para definir quem vai ser o beneficiário daquela hipoteca, por exemplo. Quer dizer, todos os requisitos previstos lá para alienação foram cumpridos, por que não admitir o menos, dar em garantia real? Então essa é a minha crítica
a doutrina que vem afirmando de maneira absoluta a não onerabilidade dos bens públicos. Espero que tenham gostado desse nosso encontro e até uma próxima oportunidade.